Estamos ao vivo. Hoje, o texto que a gente vai trabalhar, que a gente vai estudar, se chama Sobre um tipo particular de escolha de objeto nos homens, de 1910. Antes de eu começar a falar desse texto, eu preciso dizer que ele se encontra, né, localizado dentro daquilo que o Freud, daquelas conferências, inclusive, que o Freud denominou de contribuições para a psicologia da vida amorosa. Eu vou explicar aqui, porque realmente tem uma apresentação bem interessante sobre isso, para que vocês consigam entender do que se trata, para que depois a gente possa, de fato, adentrar no texto, porque são 3 textos que compõem essas contribuições para a psicologia da vida amorosa. Né? São 3 textos que têm lapso de tempo ali na feitura deles, na publicação deles, de mais ou menos 7 anos. Né? 7 porque ele finalizou outro em 1917, muito embora tenha saído com a data de 1918, mas que é o Tabu da Virgindade. Até pegar aqui a data que saiu de fato. Saiu com 18, mas finalizou em 17, isso mesmo, mas a gente ainda vai ver. E o primeiro foi em 1910, né? Então tem de fato aí um lapso de 7, 8 anos, digamos assim, né? O que o Freud queria? Então, bora lá fazer esse apanhado geral para que a gente possa adentrar no primeiro desses 3 textos aí que a gente vai estudar a partir de agora. Os 3 artigos que compõem essa coleção, né, eles foram agrupados, inclusive, da maneira aqui nessa edição da Autêntica, justamente pensando na temática principal que o Freud estava abordando ali naquele momento. E no que se queria enquanto objeto de investigação anterior e original. Né? Porque essas contribuições para a psicologia da vida amorosa, elas tinham no seu bojo inicial, original, um projeto muito audacioso do Freud. Então vou pegar aqui alguns pontos e nós vamos trabalhando com eles aqui nesse momento. Então olha só o que diz a edição aqui pra gente. Os 3 artigos que compõem esta série foram agrupados por Freud sob a rubrica genérica de Contribuições para a Psicologia da Vida Amorosa. Apesar da distância de quase 8 anos que separa o primeiro e o último ensaio, escritos entre 1910 e 1917, foi o próprio Freud que os agrupou e publicou conjuntamente em 1918, ou seja, ele agrupou os 3, muito embora tenha aí esse lapso temporal, e publicou conjuntamente, na edição alemã, inclusive, como está descrito aqui, blá, 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 conjuntamente em 18, no 4º volume da coletânea de pequenos escritos sobre a doutrina da neurose. Então foi o Freud que pensou dessa maneira essa organização, tá? E obviamente aqui que eles só dão um segmento. Na edição de referência alemã, a célebre Gesammeltwerk, deixa eu ver aqui como é que tá, para que a gente possa chegar aqui. Já dá para eu ter aberto isso, mas bora lá, tá ao vivo. Pode ser Gesa, bora ver. Gesammeltwerk. Bora ver como é que sai aqui. Trabalhos colecionados, obras coletadas, coletâneas, bora ver. Gesammelte Werke. Gesammelte Werke. Mais ou menos, né? Work eu lembrei aqui por conta de work, né, em inglês, mas enfim, não tem nada a ver. Gesammelte Werke. Gesammelte Werke. Gesammelte Werke. Legal, legal. Os 3 textos foram desagrupados e publicados segundo sua ordenação cronológica. Isso é interessante porque na da Standard também, salvo engano, é assim. Eu não vi isso, mas eu acho que é. Pera lá. 1910, blá blá blá. Vamos ver aqui, blá blá blá. Deixa eu pegar esse daqui primeiro, que aí eu já vejo. Estranho. Recordação. Breves escritos. Não. Conferências introdutórias. Não, 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 não.
tem tabu. Ué. Bora ver esse daqui. Eu acho que nesse daqui tem. Cadê? Não, eu me confundi. Nada engraçado, nada standard também. Eles compilam os três um atrás do outro, muito embora a cronologia, né, seja um pouquinho afastada. Legal, legal. Então tem aqui, claro que vai mudar a maneira como eles nomeiam, né, os textos, mas tem aqui um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens, sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor e o tabu da virgindade. Então eles vão se manter. Legal. Ui. Pronto, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então só foi aqui na edição alemã que eles desagruparam, né, e publicaram segundo a ordenação cronológica, separadamente nos volumes 8 e 12, na edição alemã, né, nessa Gesammeltwerke, né. Numa reunião na Sociedade Psicanalítica de Viena, ocorrida em novembro de 1906, ao comentar uma apresentação de Isidor Sadger, isso aqui é importante, eu vou falar bastante, inclusive, desse senhor agora aqui para vocês. Freud já havia externado seu intuito de escrever sobre a vida amorosa. Um ano depois, instalado no Hotel Milano, em Roma, cidade que Freud achava incomparável para a escrita, Itália, né, o país, a Itália, assim, era o lugar preferido do Freud, né, para tudo, inclusive férias, ele achava o lugar mais fantástico, e Roma, em especial, era a cidade do coração do Freud. Tem um livro que eu acho que é Freud e as cidades de Freud, que fala dessa paixão dele por algumas cidades e para onde ele ia, inclusive nas férias, para passear. Um ano depois, instalado no Hotel Milano, em Roma, cidade que Freud achava incomparável para a escrita, anuncia um plano mais ambicioso. Aqui, ó. Desde que dominasse sua própria libido, escreveria a história sexual da humanidade. Carta Jung, de 19 de setembro de 1907. Ao que tudo indica, esse projeto foi abandonado. Bora lá para a carta do Jung, então. Que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. A carta do Jung vocês vão encontrar na edição brasileira da coletânea que fizeram das correspondências completas do Freud com Jung. Tá? Tem para vender na estante virtual. Não tá tão caro assim para um livro raro como esse, um livro robusto, inclusive. Eu pedi o meu há pouco tempo, ainda não chegou, mas eu sempre li essas cartas do Freud com Jung em PDF. PDF eu tenho, posso deixar inclusive aqui para vocês, para quem, enfim, para quem quiser adquirir, não puder comprar, não quiser comprar, eu vou deixar o link em PDF aqui dessas cartas, dessas correspondências completas do Freud e do Jung. Então eu fui lá, né, no PDF e peguei aqui essa carta que eles estão citando aqui, em que o Freud diz desse intuito dele de escrever sobre a história sexual da humanidade. Bora lá para a carta. Roma, 19 de setembro de 1907. Caro colega, ao chegar aqui, encontrei sua carta sobre o andamento do Congresso. Não fiquei deprimido com ela e alegro-me por ver que o senhor também não está. Acredito que essa experiência venha a ter excelente efeito sobre o senhor, pelo menos do tipo que mais me agrada. Quanto a mim, meu respeito por nossa causa aumentou. Já me acontecia pensar, ora essa, conquistar reconhecimento em menos de 10 anos. Alguma coisa deve estar errada. Agora eu posso me livrar das dúvidas, mas sua tática, veja bem, foi irrealista. Essa gente não quer ser esclarecida. Cara, meu Deus, olha só, eu não acredito em coincidência, tá? Mas, tem coisas que, enfim, que parece uma coisa, né? Parece providencial. Aparecem pra gente justamente em momentos muito específicos da nossa vida. Eu tava discutindo essas questões hoje sobre o fato da massa não querer verdade. Elas querem mentiras que afaguem o ego. E, enfim, e agora eu me deparo especificamente com esta carta aqui do Freud para com Jung, né? Mas bora lá.
Já me acontecia pensar, ora essa, conquistar reconhecimento. Aliás, o Freud fala isso, tá? Um adendo aqui. O Freud fala que as massas não querem verdades, elas querem mentiras que afaguem. Não são exatamente essas palavras, a não ser que elas não querem verdades. Essas palavras são exatas, mas mentiras que afaguem o ego não é exatamente as palavras exatas que ele escreveu, mas ele diz com esse sentido. Inclusive lá em Psicologia das Massas e Análise do Eu, tá? Que ainda chegaríamos lá. Blá, blá. Essa gente não quer ser esclarecida. É por isso que, no momento, são incapazes de compreender as coisas mais simples. O Senhor verá que não há nada de ser muito complicado para eles, se algum dia quiserem compreender. Até então, só nos resta continuar trabalhando e discutir o mínimo possível. Que temos, afinal, a dizer? Há um que que é um idiota, há outro que não passa de um biltre. Biltre, não conheço essa palavra. Deixa eu pesquisar aqui. Biltre. Bora ver. Biltre, safado, malandro, canalha, tratante, biltre. Égua, vou utilizar agora no meu repertório linguístico. Biltre. Cadê? E essas convicções, felizmente, não são para se exprimir. Sabemos, além disso, que eles são uns pobres diabos que, por um lado, temem causar ofensa, pois isso lhes poderia comprometer a carreira, e, por outro, são paralisados pelo medo de seu próprio material reprimido. Temos de aguardar que morram ou se reduzam, pouco a pouco, a uma minoria. O sangue jovem, no final das contas, está a todo o nosso lado. Infelizmente, não sei citar de cor os belos versos de Hunter, de Meyer. Eu tenho, acho que aqui, cadê? Ah, não, só tenho a Revolta na Montanha, que não, acho que não é esse. É, ele tá se referindo a Hunter, deixa eu ver aqui. Meyer. Vai ver qual é. Hunter Let's Start, deixa eu ver aqui como é que ficaria em alemão. Que tá em alemão, na verdade, em português. Os Últimos Dias de Hunter. Bora ver se tem em português esse livro. Os Últimos Dias de Hunter. Meyer. Ah, não tem em português. Pelo menos não tô achando aqui agora, né? Pode ser que tenha depois. Mas bora lá ver o que ele tá falando aqui desse texto do Meyer, né? Do Conrad Meyer. Eu só tenho a Revolta na Montanha, que era um livro muito querido pelo Freud, né? Esse aqui, essa ediçãozinha aqui. Os grandes romances históricos, Revolta na Montanha. Acho que dá pra ver, não sei se dá pra ver aqui. Do Conrad Meyer. O Freud, ele... Depois eu posso falar isso pra vocês, inclusive. Nossa, só traça, que eu comprei no sebo esse livro. O Freud citou, né, os 10 principais autores que, enfim, que ele não poderia viver sem ler, basicamente, né, os melhores, assim. E um deles que ele cita é justamente o Meyer, né? Então, ele gostava bastante do Meyer. Um dia eu posso falar disso pra vocês, que é bem legal, né? Eu tenho aqui uma coleção do professor Sérgio Rouanet, que por ele, inclusive, Sérgio Paulo Rouanet, né, que por conta dele, inclusive, né, a homenagem, entre aspas, que fizeram da Lei Rouanet, que é um grande, absurdo conhecedor da psicanálise, né, enfim, é um grande teórico, um grande intelectual, e eu tenho uma grande coleção dele aqui também, de 2 volumes, inclusive, que ele vai falando sobre as predileções literárias do Freud, né? Magnífico. Um dia eu posso pegar aqui para trabalhar com ela, com ela com vocês. Infelizmente, não sei citar de cor os belos versos de Hunter de Meyer, que terminam assim: e esse sino que agora ressoa cantante é o som que dá à vida um novo protestante. Tem uma nota bem aqui de rodapé. Ligeiramente. Ah, a nota de rodapé tá o seguinte: olha que legal. Ligeiramente incorreta, a citação é de Hutter's Let's Tag. Bora ver como é que se pronuncia isso. Que o editor tanto colocou em original, né, Os Últimos Dias de Hutter, porque
não tem a edição em português mesmo, né? Se bem que essa edição aqui é de 1976, essa edição das correspondências completas do Freud e do Jung. Não sei se de lá pra cá já fizeram. Acredito que não, senão teria aparecido aqui logo nos primeiros resultados, né, da internet. Mas bora ver aqui. Hutens letzte Tage. Nossa. Hutens letzte Tage. Rotus letzte Tage. Hutens letzte Tage. Rotus letzte Tage. Hutens letzte Tage. Rotus letzte Tage. Hutens letzte Tage. É isso, legal. Ligeiramente correta, a citação é de Rotus letzte Tage, um ciclo em versos do poeta Conrad Ferdinand Meyer de Zurique. Freud o incluiu numa lista, até aqui ó, que eu acabei de falar para vocês inclusive. Freud o incluiu numa lista de 10 bons livros que lhe fora solicitado, como a outras pessoas de destaque pelo livreiro vienense Heinrich Hindenburg. Cadê o restante da nota? Nesse mesmo ano, para a revista de literatura, de literatura, para ver aqui, acho que é Nova Literatura, tá em alemão, pera lá. Novas folhas para a literatura e a arte. Neue Blätter für Literatur und Kunst. Nossa, velho. Neue Blätter. Neue Blätter für Literatur und Kunst. Neue Blätter für Literatur und Kunst. Neue Blätter für Literatur und Kunst. É isso. Os dísticos anteriores que Freud terá pensado citar dizem assim. Os dísticos anteriores que Freud terá pensado citar dizem assim. Um som sem fim de sinos pelo lago elevado. Muitos se batizam, muitos são enterrados. Quando o sangue do homem nasce em veias novas, é que o espírito moroso mais se revigora. O som soturno que tocou há pouco era o sino da morte de um papista caduco. Bonito, não conhecia esse poema. Mas vamos voltar lá. Aschenburger, que o senhor compreendeu com tanto brilho, vejo o lapso que cometi acima, sou em vez de são, é sem dúvida alguma o patife maior. Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixe-me pegar aqui. Bora ver como é que se pronuncia o nome dele. Aschaffenburg. Aschaffenburg. Que o senhor compreendeu com tanto brilho, vejo o lapso que cometi acima, sou em vez de são, é sem dúvida alguma o patife maior, pois que, sendo inteligente, deveria saber mais. Nossa, o Freud tinha o mesmo hábito que eu tenho, inclusive, de pesar a mão muito mais naqueles que eu acredito que podem entregar mais do que pessoas que, enfim, não têm capacidade, por vezes, de ter entendimentos rudimentares, né? Eu acho que, enfim, é o mais comum de se fazer, né? A gente se compadece de quem não consegue entender e pesa a mão na crítica de quem deveria, justamente pela capacidade que tem, compreender coisas banais. Não nos esqueçamos disso. O senhor tem toda a razão ao acentuar a absoluta esterilidade de nossos oponentes, que nada mais podem além de se exaurir numa explosão de invectivas ou em repetições monótonas. Ao passo que temos a capacidade de passar à frente, como de resto, os que se juntam a nós. O celta, que surpreende de certo, não será o único. Saberemos da existência de partidários inesperados antes que o ano se encerre, e outros se incorporarão à sua florescente escola. Pois bem, passemos então ao meu ceterum consenium. Deixa eu ver, tem uma nota de rodapé aqui. Catão o Velho terminava todos os seus discursos com o Senado romano com a frase ceterum consenium. De resto, penso que Cartago deve ser destruída. Ah, legal. Legal. Blá, blá, blá. Cadê? Levemos nossa revista avante. As pessoas falarão mal de nós. Hão de a comprar e ler. Os anos de luta vindo-lhe um dia a lembrança, lhe parecerão os melhores. Mas não me superestime, por favor. Sou humano demais para merecê-lo. Seu desejo de ter uma fotografia minha encoraja-me a fazer um pedido idêntico que, sem dúvida alguma, será de atendimento mais fácil. Nunca posei de bom grado para um fotógrafo. Nos últimos 15 anos, porque sou muito vaidoso para aceitar minha determinação física. Freud era muito engraçado, cara.
Tá dizendo que ele não gostava de posar porque ele não se achava bonito. E ultimamente nunca posei de bom grado para o fotógrafo nos últimos 15 anos, porque sou vaidoso demais para aceitar minha determinação física. E também ele tá falando aqui, né, basicamente da decrepitude, que ele já era um senhor aqui nesse momento, né? A gente tá falando aqui de 1907. Então, bora fazer aqui uma conta rapidinho. 1907, cadê? 1907 menos 1856, 51 anos, né? Já era um cinquentão, né? Então, porra, ainda mais naquela época, que a pessoa já tava praticamente se achando no leito de morte com 50 anos. Hoje a galera de 50 anos acha que tem 20, né? Enfim, é bizarro demais. Mas naquela época, coitado. Cadê? É muito engraçado, bicho. Blá, blá, blá. Há 2 anos fui obrigado, pelo regulamento, a tirar um retrato para exposição de higiene, mas abomino tanto que não chegaria a mover um dedo para enviá-lo ao senhor. Mais ou menos na mesma ocasião, meus filhos bateram outra chapa. Bateram chapa, mano. Olha como eles falavam, velho. É muito melhor, não tem nada de artificial. Caso queira, tratarei de lhe obter uma cópia quando voltar para Viena. Mas meu melhor retrato e o mais lisonjeiro provavelmente é a medalha que C.F. Schwerden, bora ver como é que se pronuncia o sobrenome dele. Uma medalha que é tipo uma moeda que ele ganhou. Cadê? Ele tá de perfil, né? Também Freud tava de perfil, não dava nem pra ver a lata, né? Schwerdner, não estava tão errado assim. Que o Schwerdner fez para o meu cinquentenário. Se lhe interessar, diga-me que amando. Cadê? Blá, blá, blá. Aqui, ó. O grupo de seguidores de Freud e Viena encomendou uma medalha por ocasião de seu cinquentenário. Inclusive, nessa edição, né, das correspondências completas do Freud com Jung, tem a foto dessa medalha. Eu esqueço que eu não posso tocar na mesa aqui, ó. O tripé fica balançando, desculpem. Pra quem tem labirintite, né? Foda de acompanhar meus vídeos. Concedida por um conhecido escultor vienense, Karl Maria Schwerdner. Trazia no anverso um perfil de Freud e no reverso uma representação do Édipo respondendo à esfinge. Que bonito. Com as linhas de Sófocles, em grego, o que decifrou a célebre enigma e foi um homem poderoso demais. Que coisa bonita, né? As pessoas não fazem mais presente assim hoje em dia, né? Que coisa bonita, velho. Freud continua, então. Aqui em Roma, levo uma existência solitária, mergulhado em devaneios. Não penso voltar para casa antes do fim do mês. Meu endereço é o Hotel Milano. No início das férias, deixa eu ver, não pesquisei. Bora ver se esse hotel ainda existe lá em Roma. Que quando eu visitar, certamente ficarei lá. Mas certamente. Milano, Roma. Bora ver. Milani. Se for este aqui... Bora ver, tem que ver a data, né? Porque não pode ser novo o hotel. Bora ver aqui. Home location. Não tô achando a data de... Bora ver aqui. Hotel Milano. Não tô achando. Teria que saber. Tem, obviamente, né? Tem. Mas eu não sei se é esse, porque eu não tô achando a data de feitura, né, do hotel. Mas, não sei. Tá com uma fachada aqui meio antiga. Pode ser esse. Pode ser esse aqui. Hotel Milani, Rome, né? Roma. Mas bora voltar lá. No início das férias, afastei-me resolutamente da ciência, mas gostaria de, agora, regressar à normalidade e produzir alguma coisa. Essa cidade incomparável é ideal para isso. Apesar de meus trabalhos principais provavelmente já estarem completos, alimento a esperança de me manter em sintonia, pelo tempo que me for possível, com o senhor e os mais novos.
Edington, a quem encontrei em Florença, agora está aqui e é provável que, em breve, venha visitar-me para dar-me suas impressões detalhadas de Amsterdã. Parece que ele anda de novo às voltas com uma mulher. Prática essa que é um obstáculo à teoria. Por isso, olha que coisa interessante, né? Olha o que o Freud está dizendo nessa carta aqui pro Jung. Ele tá, primeiro, tá fofocando aqui, né, lá do Edington, que tava às voltas com uma mulher. Prática essa que é um obstáculo à teoria. Mas ele já estava dizendo nas entrelinhas uma coisa que, inclusive, foi, assim, foi problemática na relação do Freud com o Jung. Que é o fato de o Jung ser completamente antiético e dormir com o paciente. Inclusive com a maior de todas, conhecida no caso, que é a Sabine Spielrein, né, que todo mundo sabe disso, isso é, enfim, notório, tem livros e livros sobre isso, tem filmes sobre isso, né, que demonstra, inclusive, a relação dos três, né, do Freud, da Sabine e do Jung, e o Freud nunca tolerou esse tipo de coisa, né, o pessoal pensa que o Freud e Jung eles só romperam por questões teóricas, não foi somente por isso, foram por questões éticas também, porque o Jung era bem do seu antiético. Quando eu tiver dominado totalmente... Aqui, ó, olha a frase. Quando eu tiver dominado totalmente a minha libido, no sentido comum, ou seja, quando eu tiver dado conta, né, dos meus impulsos sexuais, começarei a escrever uma história sexual da humanidade. Na expectativa de sua resposta, reafirmo-lhe a estima de sempre, cordialmente, Dr. Freud. Bora ver aqui essa nota de rodapé, quando ele fala dessa história da universal da sexualidade. Freud comunicara à Sociedade das Quartas-Feiras em 28 de 11 de 1906, um ano antes dessa carta, inclusive, né, que tinha em mente um estudo da vida amorosa do homem. Ok. Que aí vai entrar nisso aqui que eu tô vendo, que é justamente, olha só, numa reunião da Sociedade Psicanalítica de Viena ocorrida em novembro de 1906, é exatamente isso aqui que a nota de rodapé tá falando, né? Ao comentar uma apresentação de Isidor Sager, Freud já havia externado seu intuito de escrever sobre a vida amorosa. A vida amorosa. Um ano depois, instalado no hotel de Milão, blá blá blá, isso aqui a gente já viu tudinho aqui na nota de rodapé. Mas o projeto de escrever sobre a vida amorosa só começa a se materializar quando redige, em 1910, o primeiro artigo da série sobre um tipo particular, que é este que a gente vai trabalhar inclusive hoje. Não sei se eu vou conseguir no mesmo vídeo, acho que sim, mas bora lá. Um tipo particular de escolha objetal no homem, em que anuncia logo de saída o projeto de uma elaboração rigorosamente científica também da vida amorosa dos seres humanos, ou seja, não somente, especificamente, né, dos homens, mas dos seres humanos de modo geral, né? Em que medida esse projeto pode ser realizado não é uma questão fácil de responder, na medida do caráter desigual e claramente incompleto desse conjunto de textos. Também não é fácil perceber um fio condutor que pudesse atravessar ensaios temáticos e estilisticamente tão diversos. Paul Laurent Assun propõe que a questão da subordinação da escolha do objeto à fantasia poderia costurá-los, né? Essa questão da subordinação da escolha do objeto à fantasia, que o professor Laurent Assun, acredita que poderia costurar essa empreitada que o Freud quer tomar aqui. Talvez seja, não sei, ainda não vi essa citação aqui do Laurent Assun, teria que ver no texto original dele, mas talvez, pela maneira como está descrito aqui, né, pode ser que ele esteja dizendo o seguinte: olha, a partir do momento que a gente tem um entendimento sobre como se dá as escolhas do objeto, que é sempre de uma maneira inconsciente, logo vinculado à fantasia, porque a fantasia é inconsciente. Então, dessa maneira, a gente poderia entender essa proposta do Freud aqui nessa nova empreitada dele, né? Pode ser que seja esse o entendimento do Laurent Assun aqui também. Se for, eu compartilho, inclusive, com ele, porque eu acho que é exatamente por aí. No hiato que separa os dois primeiros e o último ensaio, Freud introduziu importantes inovações teóricas, principalmente no que concerne ao conceito de narcisismo, que teve repercussões maiores para a doutrina pulsional e para a teoria das escolhas de objeto. Durante esse ato, Freud não deixou de escrever sobre o amor, principalmente em introdução ao narcisismo, né? Para introduzir o narcisismo, que é como vai ser chamado aqui nessa edição da Autêntica, em que distingue entre o amor anaclítico e o amor narcísico, e em observações sobre o amor transferencial, de 1915,
em que trata dos impasses da forma de amor inerente ao tratamento psicanalítico, a transferência. Vou fazer um... Peraí. Eu vou dar uma pausa aqui, depois eu continuo essa outra parte aqui, porque a gente tem algumas coisas que a gente precisa falar. Quando a gente vai lá, uma dica para vocês, inclusive, que estão estudando a psicanálise. Jéssica, eu tô lendo um texto do Freud em que um verbete, uma palavra, um sujeito, pode ser, né? Um sujeito no sentido de que é um novo personagem ali que eu não conhecia na história da psicanálise, surgiu e aí, enfim, parece que ficou uma lacuna ali de entendimento. Eu vou dar uma dica para vocês nunca mais esquecerem disso. Sempre quando isso acontecer, vá direto no dicionário de psicanálise da Roudinesco e do Plon. Vá direto lá. Você pode também ir no vocabulário de psicanálise do... não tá aqui? Tá ali do outro lado. O vocabulário de psicanálise do Laplanche e do Pontali. Tem outros, né? Enfim, tem outros dicionários, tem outros, mas esses pra mim são os carrões-chefes, assim, né? São os principais. Que você vai encontrar basicamente tudo ali. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando vocês vão lá no dicionário de psicanálise da Roudinesco e do Plon, no vocabulário de psicanálise do Laplanche e Pontali, e vocês procuram a palavra, procuram o sujeito, procuram o verbete, vocês conseguem entender de maneira geral do que aquilo ali, a que serviço está se prestando aquele personagem, aquela palavra, aquele conceito, aquele assunto. Isso vai facilitar o entendimento de vocês. Então eu peguei, por exemplo, um cara que não é muito conhecido, né, só obviamente para quem, enfim, estuda, mas de maneira geral ele é um popzinho que falam bastante dele, como tantos outros contemporâneos do Freud, né, Otto Rank, Fliess, sei lá, o Jung, né, enfim. Esse cara aqui, que é o Isidor Sadger, ele não é muito conhecido, mas ele é um médico austríaco, né, médico e psicanalista austríaco, também tá ali, né, no primeiro grupo, né, que o Freud monta, né, dos primeiros psicanalistas ali. Gostoso esse café. E aí eu vim aqui no verbete, né, da Roudinesco e do Plon, né, do dicionário, para ver algumas coisas aqui sobre o Sadger que é interessante para que vocês entendam de quem a gente tá, enfim, se referindo aqui, né, quem a gente está tratando aqui, etc. Na página 544, cadê? Eu anotei aqui. Na página 544, aparece, né? Você joga lá, vamos supor, né? Eu joguei lá o nome do Sadger e eu queria ver aonde era que ele aparecia, em qual contexto. Então eu selecionei aqui para vocês 3 momentos em que ele aparece, tá? Na página 544, ele aparece dessa seguinte maneira. Em 1908, Sadger falou do narcisismo a propósito do amor próprio, como uma modalidade de escolha de objeto. Nos homossexuais, distinguiu-se de Havelock Ellis, ao considerar o narcisismo não como uma perversão, mas como um estágio normal da evolução sexual, do ser humano. Primeira coisa, por que isso aqui é importante? Porque aí quando eu vou fazer todo o entendimento do contexto, eu vou entender que o Sadger foi um dos que mais trabalhou a questão do narcisismo e, inclusive, como eu estava dizendo para vocês, né, o Sadger ele foi um dos que mais usou a questão do narcisismo. Eu estava até pegando aqui, olha que coisa interessante, vou ler aqui para vocês. Blá, blá, blá. O Freud, né, começa... cadê? O conceito de narcisismo surge como um desdobramento da noção de autoerotismo. Esta, por sua vez, foi extraído da literatura psiquiátrica do século XIX e assimilada pela psicanálise em 1905, a partir das teses desenvolvidas pelo Freud em seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. O primeiro psicanalista, olha só, o primeiro psicanalista a fazer uso do termo, ou seja, o termo que o próprio Freud já vinha desenvolvendo ali, né, nos 3 ensaios, foi Isidor Sadger, em um artigo publicado em 1908, intitulado Questões Neuropsiquiátricas à Luz da Psicanálise. Deixa eu ver aqui uma coisa interessante. Vamos ver se tem em português mesmo. Não, só tem... Não tem... Engraçado, esse artigo, ele não tem em português, esse do Sadger. Ele só tem uma citação que o Caio Padovan faz no trabalho dele. Que é inclusive esse daqui que eu tô lendo, né?
O trabalho do Caio Padovan, para quem quiser, enfim, acessar. Cadê? Só deixar abrir aqui. As origens médico-psiquiátricas do conceito psicanalítico de narcisismo. Posso deixar também aqui o link para vocês. Aí tem essa citação que o Caio está fazendo, mas não tem esse trabalho do Sedger em português. Deixa eu ver aqui as citações do Caio, bora ver como é que tá. Só tá em alemão. Tá aqui. Die Bedeutung. Bora ver aqui. Nach Freud. Bora ver aqui. A importância do método psicanalítico de Freud. Die Bedeutung der psychoanalytischen Methode nach Freud. Cara, alemão é muito desgraçado, né? Die Bedeutung der Psychoanalyse. Bora ver. Die Bedeutung der psychoanalytischen Methode nach Freud. Psychoanalytische Methode nach Freud. Essa égua psychoanalytische é Flórida, né? Bora ver só essa palavra que solta. Como é que ela fica. Methode nach Freud, fácil. Mas bora ver só isso aqui. Psychoanalytischen Methode. Psychoanalytische Methode. Bora ver. Psychoanalytischen Methode. Methode. Nossa, alemão muito desgraçado. Vai tomar banho, velho. Mas enfim, só tem essa citação aqui do Caio. Vou deixar também o link aqui pra vocês. Assim como Freud, no caso do conceito de autoerotismo, Sedger se apropria de uma noção oriunda da tradição médico-psiquiátrica, propondo assim uma releitura do narcisismo desde um ponto de vista psicanalítico. A partir deste momento, um longo debate em torno do fenômeno clínico em questão foi realizado entre os membros da Sociedade Psicanalítica de Viena, debate que se estendeu até 1914, em que Freud formalizou o conceito de narcisismo, integrando-o de maneira definitiva à teoria psicanalítica. Concentrando-nos nas duas primeiras partes da história, mas tem uma coisa aqui também do Sadger. Então deixa eu ler tudo. Concentrando-nos nas duas primeiras partes da história, uma história dos debates sobre aquilo que posteriormente será definido como conceito psicanalítico de narcisismo. Nosso objetivo neste artigo será o de traçar as origens do uso do termo na literatura médico-psiquiátrica do final do século XIX, apontar para este momento de transição em que o termo narcisismo será apropriado pelo pensamento psicanalítico a partir das pesquisas de Isidor Sadger. Legal. Vou deixar o trabalho do Padovan aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em consultar, beleza? Sim, voltando aqui para Roudinesco. Cadê? Um ano depois, em 4 de dezembro de 1907, uma exposição de Isidor Sadger dedicada a Meyer, inclusive Meyer com o Konrad Meyer, né? Porque aqui, um adendo. Essa parte que eu tô pegando aqui agora para ler para vocês, lá no verbete, no dicionário de psicanálise da Roudinesco e do Plon, tá escrito como psicanálise aplicada. Vão lá no verbete de psicanálise aplicada, que está tendo toda uma discussão lá sobre psicanálise aplicada, sobre psicobiografia, sobre patografia, que vocês vão entender o contexto disso tudo aqui, desse trecho que eu peguei, que enfim, que é interessante também. Um ano depois, em 4 de dezembro de 1907, uma exposição de Isidor Sadger, dedicada a Meyer, provocou um severo confronto, prelúdio para a elaboração de uma espécie de carta enunciada na semana seguinte, em 11 de dezembro de 1907, por ocasião da exposição de Graf, o Max Graf, né? Dedicada à metodologia da psicologia dos escritores. Graf entregou-se primeiramente a uma crítica radical das teses de Lombroso. Lombroso é aquele cara, né, que acreditava que pelo formato da cabeça você poderia ver se o sujeito ele era psicopata, não, enfim, aquela leitura ridícula que já foi completamente refutada cientificamente sobre a aparência das pessoas, né? E a última parte aqui do verbete é o verbete, inclusive, sobre o próprio Sadger, né? Então, tá lá o nome dele, o verbete é para ele. Então, bora lá ver o que a Roudinesco tá nos dizendo aqui do Sadger. Nascido em Neusandeck, na Galícia, província polonesa ligada ao Império Russo, Sadger era de uma família judia. Inclusive, o Sadger ele morreu no campo de concentração em 1942. Ele não conseguiu se extraditar, fugir das perseguições nazistas e ele morre no campo de concentração em 1942. Eu acho que ela vai falar isso aqui
no campo de concentração. Tá aqui. Theresienstadt. Deixa eu ver aqui como é que pronuncia. Agora eu tô com esse hábito terrível de querer saber as pronúncias corretas das palavras por conta do estudo do alemão. Está certo. É bom que a gente vai treinando. Theresienstadt. 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 É. Cadê? Estudou medicina em Viena e aderiu em 1906 à Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, na Sociedade do Freud, da qual seu sobrinho, o Witzels, é sobrinho dele, interessante. Foi também um dos participantes ativos, verdadeiro grafômano, especialista em grafômanos estudioso, né, de grafias, enfim, conhecedor das grafias. Especialista em patografias dos escritores, obcecado pela homossexualidade, pela perversão, pelo fetichismo, pela hereditariedade, adotou as teses freudianas como um tal fanatismo que exasperou o próprio Sigmund Freud. Em uma carta a Jung, de 5 de março de 1908, Freud o tratou de fanático hereditariamente tarado por ortodoxia, que acredita, por acaso, na psicanálise, ao invés de acreditar na lei dada por Deus, Monte Sinai Horeb. Todavia, prestou-lhe homenagem a respeito de casos que ele apresentou à sociedade sobre a homossexualidade. Freud era complicadíssimo, né? Já tava aqui. Mas o cara, ele é meio fanático, assim, realmente, pelo Freud, né? O cara, enfim, tinha o Freud como um deus e tal. E acho que o Freud se irritava. Porque às vezes é irritante, né? Você, sei lá, você não quer também ser descortês, né? O Freud só tava falando aí pro Jung. Mas é estranho alguém, sabe? Tipo, querer forçar uma amizade. É estranho, bicho. Mas quando era pra elogiar, o Freud elogiava também, né? De algumas teses dele. Enfim, sei lá. Seder aplicava ao pé da letra a teoria da primazia absoluta da sexualidade, a ponto de se apegar aos detalhes mais escabrosos e fazer perguntas absurdas durante os jantares vienenses, nos quais chamava de neurótico quem quer que ousasse não pensar como Freud. Como seu sobrinho... Bicho, eu achava que eu gostava do Freud. Como seu sobrinho, foi de uma incrível misoginia e teve realmente um papel negativo na trágica aventura de Hermine von Rud-Helmuth, de quem era analista, médico e mentor, tutor do jovem Rolf Hug, sobrinho de Hermine, não hesitou em depor contra ele por ocasião do seu processo. Em setembro de 42, não tendo conseguido sair de Viena, Sader foi deportado para o campo de concentração em Theresienstadt, onde foi assassinado pelos nazistas em dezembro. Né? Então esse aí é o verbete dedicado ao Sader. Agora bora voltar para cá. Isso aqui só é a introdução, tá? Pra gente poder entrar no primeiro texto da coletânea das contribuições para a psicologia da vida amorosa, tá? Mas é isso, cara, é estudar de maneira pormenorizada, né? Então bora lá voltar. Freud costumava anotar... Cadê? Freud costumava anotar suas ideias no suporte... isso aqui, enfim, falando das anotações do Freud. Tem uma coisa aqui interessante, né? Falando sobre essas anotações do Freud, né? Que quando tinha um insight, ele anotava em qualquer lugar, né? Então, ele pegava um pedaço de papel que estava em cima da mesa, um pedaço de guardanapo, ou ele levava, né, debaixo do braço das pastas dele, umas folhas robustas de anotações bonitas, né? Enfim, interessante também. Mas ele anotava em qualquer lugar em que a ideia surgisse, né? É isso que eles estão dizendo aqui pra gente. E eles vão falar de um trabalho de uma analista alemã, até hoje viva, inclusive. Deixa eu até aqui pegar aqui pra vocês. Ilse. Que tem 2 livros dela que são muito bons, tá? Que eu indico veementemente pra vocês. Um deles, inclusive, é esse que eles vão tirar essas citações aqui, enfim, que eu vou já ler aqui para vocês. A Ilse, ela, enfim, é uma analista, né, uma psicanalista alemã, até hoje ainda atende em consultório particular, tá? Cadê? Ainda tá viva.
Ela é analista de data olha que legal, no Instituto de Psicanálise de Frankfurt, né? Na Sociedade Psicanalítica de Frankfurt, ligada à IPA. Legal. E aí, enfim, ela tem... Legal, ela ganhou inclusive um prêmio aqui, né? Da Sigmund Freud Prize for Academic Prose. Bora ver. The Sigmund Freud Prize, or Sigmund Freud Prize for Academic Prose, is a German Literary Award. É uma premiação literária germânica, né? Alemã. É nomeada depois do Freud, after Freud and awarded by Deutsche Akademie. Foi nomeada pelo Freud, premiada pela Academia Alemã de Linguagem e Literatura. O primeiro prêmio foi em 1964. Legal. Há algumas pessoas que já ganharam. O Habermas já ganhou. O Gunther Anders. O Flash. O Heinz. Hannah Arendt. Sloterdijk já ganhou. Cara, não sabia disso. Que legal, velho. Em 2005 ele ganhou. O Peter Sloterdijk. Que legal, cara. Eu não sabia disso, não. Legal. Filósofo, né? Engraçado. Enfim. Eu acompanho o cara, não sabia que ele tinha ganhado esse prêmio do Freud, né? Sigmund Freud Prize. Legal. Bem legal. Enfim. E a Ilse já ganhou também. E aí, o que ela faz, né? Ela tem 2 trabalhos. Isso que eu ia pegar aqui, esqueci. Tem 2 trabalhos, vou indicar aqui pra vocês, inclusive. Um, que é justamente esse que, enfim, que eu vou citar aqui, justamente esses pontos que ela vai tomando, que se chama De Volta aos Textos de Freud. E o segundo, também bem conhecido, eu tenho os 2, se chama Freud, Primeiros Textos e Textos da Maturidade. São 2 livros, não estão caros, inclusive na estante virtual, são livros raros, livros que quase ninguém conhece, inclusive, mas eles estão super baratos na estante virtual. Olha, tem esse Freud, Primeiros Textos e Textos da Maturidade, tá de R$15, fora o frete, e o De Volta aos Textos do Freud tá de R$30, fora o frete, né? Então, para quem quiser adquirir também, fica a dica, né? São textos raros. E aí ela faz, enfim, essa coletânea, né? Ela trabalha com esse tipo de questão. E blá blá blá, buscou traçar. E aqui, tá aqui. Ilse buscou traçar a gênese desses escritos a partir das anotações manuscritas do Freud. Então, nesses manuscritos, né, que o Freud vai soltando, vai deixando solto, etc., ela vai reunindo e vai tomando coisas importantes que estão, inclusive, nesse De Volta aos Textos do Freud. Forneceu alguns importantes exemplos das anotações aforismáticas do Freud, né? O Freud fazia essas anotações como, por vezes, né, em formato de aforismos. Então, sério, escutem agora alguns desses tidos aforismos do Freud. Olha que coisa fantástica. Olha o trabalho, né, que dá. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu vou só abrir um adendo aqui, né? Quando eu vejo esse tipo de coisa, o cuidado, né, assim, a profundidade dos inúmeros estudiosos da psicanálise, de inúmeras áreas, é aí que me dá mais certeza de que a psicanálise, ela realmente nunca vai acabar e que esses detratorzinhos ridículos dela sempre vão passar. Porque, bicho, olha o tanto de coisa que se tem para fazer, para se estudar, do que já foi produzido, nem precisa produzir mais. Olha tudo que já foi produzido no âmbito psicanalítico. Como é que você pode achar que é uma pseudociência? Olha a profundidade dessa ciência, dessa teoria. Você é louco. Olha isso, bicho. Bora lá pros aforismos do Freud, né? Ela selecionou aqui alguns pra gente, né? Olha só, abre aspas. O enigma do amor é o despertar do elemento infantil. Fecha aspas. Outro. A busca enigmática do primeiro amor é como a busca pelo parentesco de sangue, especialmente aquele entre mãe e filho. Outro. Esse aqui é o meu preferido. Olha isso, bicho. Estar apaixonado é a psicose normal. Eu acho que a galera, né, que fez lá o roteiro do filme Her, que tem uma frase, né, inclusive da Amy Adams nesse filme, que diz que a paixão é a doença mental socialmente aceita.
Acho que tomou, inclusive, desse aforismo do Freud, porque era literalmente isso que ele tá falando, né? Olha, tanto que eu grifei aqui, né? E esse que é o meu preferido, eu deixei de vermelho. Estar apaixonado é a psicose normal. Que coisa científica e bonita ao mesmo tempo, né? Poética e científica ao mesmo tempo. Passagem da mania de grandeza para a supervalorização sexual do homem. Fracasso do mesmo com a mulher. Vaidade genital, análoga ao narcisismo do pênis. Estima recíproca dos sexos em diferentes períodos da vida. Coqueteria como prolongamento do prazer preliminar. Falta ainda a maior parte, mas não se pode sistematizar. Deve-se procurá-la numa boa oportunidade. Esses são alguns dos aforismos do Freud. Bom, aqui a gente finaliza olha só, tudo isso pra gente discutir somente uma página. É só uma página, essa e essa aqui, né? Uma página, frente e costa. Agora a gente vai entrar na discussão do primeiro texto. Seguinte, como tá muito aí, né, adiantada a hora, digamos assim, né, enfim, do vídeo aqui, eu vou cortar aqui e aí eu vou gravar o próximo vídeo para o primeiro texto dessa coleção aqui, né, da Contribuição para a Psicologia da Vida Amorosa, que é sobre um tipo particular de escolha de objeto nos homens de 1910. Então, a gente já se vê, mas aí eu só vou lançar para vocês no caso, né, não vou gravar agora, mas só vou lançar para vocês no caso na próxima semana, tá?